Um bueiro sem tampa tem causado acidentes e trazido riscos para quem transita pela BR-116 nas chegadas de Teoflotone, quem segue no sentido Catugi-Teoflotone, bem na entrada do município. Hoje cedo, por exemplo, 2 veículos se acidentaram, dentre eles uma caminhonete que ficou bastante destruída. Nós estamos aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal em Teoflotone, vamos conversar com o inspetor Rismeik, que vai falar a respeito do assunto e também das ocorrências registradas na manhã de hoje. Bom dia a todos que nos acompanham. É verdade, Elvis. De fato, a gente tem sido acionado aqui na PRF com uma certa recorrência para situações, né, de ocorrências ali na localidade do KM 273 da BR-116, mais especificamente em frente ao posto Teoflotone, atualmente onde tem aquela entrada, o retorno, né, e a entrada ali para o hospital regional. É uma situação de um bueiro, mas que a tampa do bueiro fica soltando e quando solta o bueiro, por consequência, acaba ficando aberto, gerando risco de acidente, principalmente para motociclistas. E hoje não foi diferente. A gente estava com a equipe fazendo um comando de fiscalização no KM 274 e no meio do comando a gente foi acionado para atender essa ocorrência. Graças a Deus foi um acidente sem vítima, mas o carro danificou bastante e o motorista relata que ele foi justamente desviar desse buraco, tentar desviar, né, e não conseguiu êxito para evitar o acidente. O acidente aconteceu, danificou bastante o veículo. Então a gente está com esse problema ali nessa localidade. Tem acontecido muito acidente dessa natureza. Graças a Deus não foi um acidente fatal, né? E nem vítima teve. Mas nos preocupa e a gente tem que sempre estar atento a essa situação da rodovia. Bom, quais são os tipos de acidentes que têm acontecido com frequência em virtude desse bueiro que o senhor tem conhecimento? Então, são acidentes normalmente apenas com danos materiais, mas já teve sim acidentes que pessoas se machucou. E também são acidentes que às vezes acontece uma colisão traseira, porque às vezes a pessoa vai tentar frear em cima, quando se depara com a situação, acaba acontecendo uma colisão traseira, né, de quem vem por trás e às vezes não está ciente da situação. Então por isso a gente reforça também demais a questão da sinalização. A gente até coloca alguns cones da PRF lá, tenta sinalizar o local, mas só essa sinalização não tem sido suficiente, né? Precisa realmente de uma reforma do local, né, desse buraco, ou que seja uma tampa que realmente consiga ficar fixa de forma que não solte. E também outro tipo de acidente, como você perguntou, que tem acontecido da tampa soltar e quebrar partes do veículo por baixo, né? Hoje, por exemplo, também aconteceu de quebrar a cuíca, né, de um caminhão envolvido lá também no local. Então são esses acidentes, às vezes o motociclista vai desviar, acaba também acontecendo tombamento, né, da motocicleta. Então são esses os principais que têm acontecido. Então hoje nós tivemos em tese 2 veículos que se envolveram ao mesmo tempo ou um em momento diferente do outro? Não, foram momentos diferentes. O caminhão, pela dinâmica que a gente avaliou lá, ele passou primeiro no local, a tampa se soltou e acabou quebrando esse equipamento do caminhão. E posteriormente, como o buraco ficou aberto, esse veículo que vinha por trás, uma Rampage, acabou tentando desviar e perdeu o controle da direção. Inclusive saiu da faixa de rolamento e caiu num canteiro central que existe lá no local, né, em frente ao posto Teoflotone. Nesse caso, inspetor, já foi comunicado às autoridades, ao DENIT, ou à empresa responsável, para tentar fazer algo para evitar esses acidentes? Sim, essa é uma pergunta muito boa, né? E muita gente até nos questiona justamente quando a gente está no local fazendo esse atendimento. De fato, já houve sim essa comunicação, inclusive de forma via processo administrativo, né, entre instituições responsáveis. Então a PRF reafirma esse compromisso, né, com a sociedade, não apenas sinalizar, mas de tentar uma ação de prevenção, comunicando os órgãos responsáveis. Então sim, já foi feita essa comunicação. Inspetor, ali a gente percebe que já está praticamente acessando o perímetro urbano. Ainda assim, está vindo de uma via de trânsito rápido. Não deixa de ter uma situação onde eles passam ali ainda em alta velocidade. Exatamente. Então a gente pede esse apoio justamente nessa sinalização.
Normalmente é visto uma placa de sinalização lá de velocidade 40 km por hora um pouco antes desse buraco, mas talvez tenha que haver um ajuste nessa questão, porque às vezes os condutores se deparam de uma forma mais imediata com essa situação e não conseguem evitar, né? E também, é claro, a gente não deixa de pedir a colaboração dos condutores, principalmente quem é da região, quem sabe que ali tem essa situação, para redobrar a atenção com esse local. Esse ponto é para quem chega em Teoflotone ou para quem está saindo de Teoflotone pela 116 em direção ao município de Catugi? Sim, esse local é no sentido crescente, né? O KM 273 no sentido crescente, ou seja, quem vem no sentido para acessar a cidade de Teoflotone, né? Por exemplo, quem vem das cidades de Padre Paraíso, Catugi, para acessar a cidade de Teoflotone.